Leonel de Moura Brizola você certamente conhece. Foi um grande brasileiro, líder da campanha da legalidade que permitiu a posse de João Goulart em 1961. Líder da oposição ao golpe militar que implantou a ditadura em 1964. Um grande governador do Rio a partir de 1982. E um crítico feroz do monopólio que o sistema Globo exercia na comunicação brasileira na época. Brizola fundou o PDT e é até hoje sua liderança incontestável, seu eterno presidente simbólico. O PDT é o atual partido de Ciro Gomes, que já foi do PDS, do PMDB, do PSDB, PPS, PSB, PROS. Ciro é bem diferente de Brizola. Por exemplo, não critica a Globo. Prefere desferir bordoadas agressivas a outros órgãos de mídia. Outra diferença. Político experiente, Brizola sabia que não bastava um projeto mirabolante para salvar o país. Era sempre cobrado por não ter um programa de governo para apresentar. Certa vez, num debate na TV, Brizola afirmou: "Programa de governo eu encomendo de qualquer universitário e entrego em uma semana. Não é isso que faz um candidato a presidente, mas seus compromissos históricos." Mas o assunto aqui é a eleição de 2002. O governo Fernando Henrique Cardoso não gozava de popularidade, com a economia estagnada e o desemprego alto. Isso prejudicava muito seu candidato, José Serra. Lula, o líder da oposição e derrotado nas 3 últimas eleições, era o franco favorito. Ciro Gomes, digamos, corria por fora. Cresceu até determinado ponto daquela corrida eleitoral e depois começou a cair, atingido por uma campanha agressiva de Serra e seus apoiadores, principalmente na mídia. Ciro contribuiu para isso. Autor de frases no mínimo infelizes, viu sua popularidade ir despencando aos poucos. A coligação de Ciro, que estava no PPS de Roberto Freire, tinha também o PTB de Roberto Jefferson, que era um dos coordenadores da campanha cirista, e o PDT de Leonel Brizola. Até que, a poucas semanas do primeiro turno, o experiente Brizola percebeu o buraco em que o Brasil poderia se meter e defendeu o inesperado até então, que Ciro desistisse da disputa e apoiasse Lula. O gesto poderia ser suficiente para permitir uma vitória do petista no primeiro turno. PDT fala em renúncia para barrar Tucano, diz a manchete da Folha de São Paulo, de 28 de setembro de 2002. Estão criando uma crise artificial para prejudicar o Lula, dizia a Folha um líder pedetista que pediu para não ter o nome revelado. Ele, Ciro, elegeria o Lula e não deixaria continuar isso que está aí. Continuava a reportagem, se referindo a uma eventual desistência de Ciro na época. Brizola, segundo a Folha apurou, também era partidário da proposta, que passou a ser defendida publicamente pelo então coordenador de programa de governo de Ciro, o filósofo Roberto Mangabeira Unger. Aliás, em Minas Gerais, José Maria Rabelo, jornalista fundador do PDT e amigo de Brizola, já havia abandonado Ciro juntamente com outros 40 pedetistas e passou a apoiar abertamente Lula. Recuperamos na internet também esta manchete da Folha de Londrina, de 28 de setembro de 2002, a uma semana, portanto, da eleição em primeiro turno. Brizola pede votos para Lula, diz o título. Num segundo turno entre José Serra e Lula, fico com o sapo barbudo, disse Leonel de Moura Brizola. Ele continuou: mas se sentir que dá para ganhar no primeiro turno, vou orientar o PDT para que vote em Lula agora. O resto daquela história nós conhecemos. Teve segundo turno, Lula venceu José Serra a si mesmo, até porque o Brasil era outro, e o PSDB e Serra não eram Bolsonaro e seus apoiadores. Depois, Lula foi reeleito em 2006 e terminou seu segundo mandato com 87% de aprovação, tornando-se o presidente mais popular da história brasileira. São 20 anos de espaço de tempo entre aquele 2002 e o 2022 atual. Muita coisa mudou, mas nem tanto assim. Correto?